Christopher Thierry, consegue me ouvir? Sim, senhor. Opa, Juan Luca, beleza? Ah, ufa, que alívio, vocês estão chegando, obrigado. Ah, tá. Estava já preocupado aqui. Pensei que tivesse feito alguma coisa errada. Tudo bem com vocês? Sim, senhor. Só estou escrevendo aqui uma mensagem para o Sargento Giron. Rapidinho, tá? Já falo com vocês. Vou mandar o link dessa reunião para o Sargento Giron, para ele dar uma compartilhada lá com vocês, lá no grupo. Caso alguém tenha se esquecido, sei lá, não esteja tendo alguma dificuldade. Ok? Deixa eu ver como é que eu compartilho o link. Por que mudou para a história agora, professor? Nossa área era física. Ah, gente, ó, é o seguinte. O que está acontecendo? A gente está bem cheio de... Assim, nós, professores, estamos nos adaptando a essa nova realidade, né? Em vários aspectos, né? Um dos contratempos que nós tivemos é que estava programado para iniciar essa semana o formato híbrido, né? Com aulas presenciais e lives, né? E aí, com a suspensão disso tudo, ficou tudo muito confuso para todo mundo, tá? Para nós, professores, ficou confuso também para o coordenador da disciplina, para os coordenadores de ano, né? Tá todo mundo tentando se achar, tá? Mas é a circunstância. Nós estamos no meio da implantação do novo ensino médio aqui com vocês e, ao mesmo tempo, no meio de uma pandemia, com lockdown sendo decretado, vocês estão entendendo? Então, diante dessa circunstância, a gente está um pouco atrapalhado mesmo, tá? Mas tem a ver com a circunstância, né? A gente não sabe o que vai ser semana que vem, por exemplo, né? Se vai continuar o lockdown, se vai ser suspenso, se as restrições vão continuar, mas elas vão ficar menos rígidas. Então, a gente não tem muita definição, né, em relação a como vai ser, tá? Então, tem a ver com isso. Eu mesmo não sabia que ia dar aula para vocês até ontem à noite, para vocês terem uma ideia. Okay? Porque isso é uma outra coisa, o horário está mudando direto. Deixa eu só ver aqui que o Sargento Giron me respondeu rapidinho. Fechar aqui, porque senão vai ficar pitando esse negócio, é uma nhaca, né? Eita, e agora os vídeos que eu estava abrindo para vocês, agora... Vamos ver. Então, talvez vocês escutem um ruído aí atrapalhando, aí eu volto lá para desligar. Ok? Então, tem a ver com isso, né? Tem a ver com essa adaptação que nós estamos fazendo a essa realidade. Ok? Respondendo aí a pergunta, a aula é do Camil, tá? Esta aula é do itinerário do Camil, mas quem for do CAUNI e quiser ficar, né, tá? Fiquem tranquilos aí, ok? Tá tranquilo, ok? Bom, então eu acho que já dá para a gente começar a conversar. É o seguinte, bom, o tema da videoaula de hoje é Revolução Industrial, ok? Então, a gente vai começar a falar sobre Revolução Industrial, né? E conseguimos, felizmente, concluir as ideias gerais das revoluções inglesas, né, do século XVII. Agora dá para começar a falar sobre Revolução Industrial. Pelos meus cálculos, nós vamos continuar falando sobre Revolução Industrial na semana que vem, né? Se não dos aspectos técnicos da Revolução Industrial, mas pelo menos das consequências socioeconômicas da Revolução Industrial, nós vamos estar falando, né? Nós vamos falar na semana que vem, ok? Então, o assunto Revolução Industrial vai tomar um pouquinho mais de tempo de nós,
ok? E nós temos esse itinerário aqui, essa aula de itinerário Camil, certo? Hoje, e uma aula de BNCC na sexta-feira, no mesmo horário. Meu Deus, que susto! No mesmo horário, ok? De sexta-feira. Em princípio, tá? Pode ser que alguma coisa mude até lá. Espero que não. Eu não gosto de mudança, de constantes mudanças no horário, mas pode ser que alguma adaptação tenha que ser feita, e aí a gente tem que ter paciência, porque é a circunstância na qual nós nos encontramos, ok? Então, é isso, tá? Uma outra coisa que eu tenho que falar, não sei quantos de vocês já têm o livro didático, tá? É um baita de um livro didático, né? Um livro de, sei lá, parece que é 1000 páginas, 816 páginas, tá? Mais de 800, deve chegar aos 900, né? Porque tem uma parte ali que a paginação ela começa do zero ali, né? No finalzinho do livro, chega na 816, aí começa a contar a página depois de tudo de novo. Enfim, é um livro gigante, tá? Mas, assim, é um livro de difícil manuseio, que é pesado, tá? Mas, assim, eu tenho lido um pouco o livro e, assim, de uma forma geral, eu estou gostando, né? O capítulo sobre Revolução Industrial, eu acho que ele tem um pouco de informações demais numa direção e outras coisas que poderiam ser colocadas não tem nesse livro didático. Mas aí, nesse caso, eu consigo dar uma administrada aqui com vocês falando, ok? Colocando em slide ou em resumo, ok? Então, assim, mas de uma forma geral, o livro tá me agradando, ok? E eu estou começando a colocar a indicação das páginas do livro para vocês, ok? Eu também estou me adaptando ao uso a nova realidade aí do uso do AVA, né? Estão pedindo algumas coisas que antes não pediam. Então, assim, eu tinha esquecido de colocar as páginas do livro que vocês devem ler, né? Então, vou começar a colocar, tá? Não vou esquecer mais. E outra coisa, eu fiquei devendo para os alunos que não têm ainda acesso ao livro, dar uma escaneada nos capítulos. Eu vou fazer isso ainda hoje, vou compartilhar ainda hoje com vocês. O livro também é difícil para escanear por causa do tamanho. Eu preciso da ajuda de uma outra pessoa para escanear, né? Mas já vou conseguir ainda hoje resolver esse problema. E aí, aqueles que tiverem dificuldade de acesso ao livro podem conseguir através das páginas escaneadas. Não vou fazer nada ilegal. Eu tenho uma margem de manobra de 10% da obra, né? Eu posso escanear 10% da obra tranquilamente, tá? E como o livro é grande, isso nos favorece, né? O livro é muito grande, ok? Enfim, então é isso, tá? O livro didático, para quem não sabe, eu já mostrei antes, né? Mas nunca é demais. É esse aqui, tá? História Geral, volume único, é um livro que é para todo ensino médio. Tá certo que vocês estão no segundo ano, né? E esse livro só vai ter 2 anos de uso, né? Mas depois vocês podem vender para o pessoal que vai entrar no primeiro ano em 2023, tá? Então, nada impede que vocês vendam, né? E é um livro, assim, com bastante qualidade, ok? Encerrado, não quero vender o livro, já vendo carro, né? Não quero vender livro para vocês. Só fica aí a recomendação. Vocês podem estudar e, inclusive, fazer as questões desse livro didático, que vai estar bem a contento para vocês. E outra coisa relacionada a isso é que eu vou, a partir da semana que vem, eu vou começar a compartilhar também os gabaritos das questões do livro didático, ok? Então, a partir da semana que vem, eu começo a compartilhar os gabaritos comentados das questões do livro didático, ok? E se vocês acharem necessário, eu posso até gravar vídeos com correção, tá? Eu acho chato pra caramba gravar vídeo com correção, mas se não tiver outro jeito, se vocês precisarem, eu faço, tranquilamente, tá? Depois, mais para frente, eu faço uma consulta aí a vocês, ok? Bom, então, eu acho que já dá para a gente ir para o conteúdo, ok? Vamos ir para o conteúdo. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Só informando que a aula está sendo gravada, tá? Tem alguém acordado aí? O pessoal está acordado? Sim, senhor. Sim, senhor. Opa. Grau. Professor, a live é tua, professor. Como que não pode ficar acordado?
Tô vendo aí, tem um cara que chama Corisco, cara. Que massa, cara. Você sabe que o Corisco foi... menina. Ah, menina? O Corisco foi um parceiro lá do Lampião, né? Vocês estão ligados, né? História louca, história louca. Exato. Grande Corisco. Bom, gurizada, então é o seguinte. Opa, vou fazer... Corisco, é isso mesmo. Pode ir. Eu vou fazer um share aqui. Cara, o meu inglês deve ser muito zoado para vocês, né? Que vocês são uma geração muito anglófona. Mas, enfim, vou fazer um share aqui. Vai lá, tiozinho. Vai, realiza. Já apertei o F5. Tá, agora vai. Revolução Industrial. Tá? A difusão dos valores burgueses pelos mundos do trabalho. Né? Olha o subtítulo que eu coloquei. Vou explicar tudo isso. Primeiro, Revolução Industrial é um assunto com o qual vocês já têm alguma familiaridade, porque vocês já viram ele no ensino fundamental. Tá? Então, o termo para vocês não é novidade. Revolução Industrial, vocês sabem. Aqueles que são mais estudiosos já sabem, né, que a Revolução Industrial começou na Inglaterra a partir do século XVIII, né, mas se espalhou pelo mundo, chegou até o Brasil se industrializou, né, copiando um pouquinho os modelos da Inglaterra e de outros lugares, ok? Então, isso aí vocês já têm noção. Talvez o que vocês ainda não tenham parado para refletir é que a Revolução Industrial, ela representou, além de uma transformação tecnológica, ela representou também uma transformação aqui dentro da cabeça das pessoas. Tá? Eu digo a vocês, sim, sem dúvida, que a mentalidade das pessoas antes da Revolução Industrial era uma, e a mentalidade das pessoas após a Revolução Industrial passou a ser outra. Ok? E isso tem muito a ver com a maneira pela qual as pessoas passaram a se relacionar com o trabalho. Tá? Então, a relação das pessoas com as noções de trabalho, elas se modificaram radicalmente. Tá? Radicalmente. Professor, explica isso melhor. Vou tentar. Tá? É complexo, mas vou tentar. Ocorre o seguinte, qual era a relação que as pessoas tinham com o trabalho antes da Revolução Industrial? Né? O trabalho, gente, ele era considerado uma pena. Né? No antigo regime, se condenava as pessoas a trabalhos forçados, de vários tipos. Vocês já ouviram falar da condenação às galés? Quando a pessoa era mandada às galés? Sabe o que era isso? A pessoa ela virava tipo um servo dentro de uma embarcação. Tinha que fazer tudo, tinha que ficar passando esfregando no convés, né? Tinha que entregar a refeição do comandante, da tripulação do navio, né? Enfim, os trabalhos mais degradantes eram atribuídos àquelas pessoas que eram condenadas às galés, né? E havia outras condenações de trabalhos forçados e, claro, havia escravidão, né? Aliás, não havia só escravidão de africanos, né? Havia escravidão de europeus naquela época, né? Com grande intensidade também. Okay? Aliás, eu estava lendo um tempo atrás, eu tenho um livrinho, só eu concluir essa ideia e você pode perguntar. Eu estava lendo um livrinho chamado Escravidão, daquele cara que escreveu 1808, não sei se vocês sabem quem que é, Laurentino Gomes. Ele escreveu um livro chamado Escravidão, por enquanto tem publicado apenas o volume 1. Né? Nesse livro, o Laurentino Gomes ele mostra que o número de escravos europeus era maior do que o número de escravos africanos até o final do século XVII. Aí, do final do século XVII para frente, o número de escravos africanos superou o número de escravos europeus. Então, a escravidão era uma realidade, tá? Mas, assim, não vamos perder o fio da meada, tá? E aí eu já deixo a pessoa perguntar. Não vamos perder o fio da meada. É só para entender que o trabalho era visto como uma penalidade, uma coisa degradante, uma coisa ruim. A partir da Revolução Industrial, passou a haver uma nova ética em relação ao trabalho, né? O trabalho ele passa a ser visto como algo necessário, como algo importante, certo? Como uma contribuição que cada um faz para o bem da humanidade, certo? E isso tem a ver com o quê? Com a difusão dos valores burgueses por meio da Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial ela mexeu com os alicerces da sociedade, ok? Ela gerou muita riqueza, mas ela gerou muita pobreza também,
né? E ela gerou, principalmente, admiração entre aqueles países que não eram industrializados em relação àqueles países que eram industrializados. Então, os países não industrializados vão procurar copiar os países industrializados. E aí, quer dizer, o mundo todo vai ser, de alguma forma, invadido por esse novo pensamento, essa nova visão de mundo, que fala o seguinte, ó, todo mundo... Sabe, já ouviram falar a expressão reloginho moral? Né? O que é o relógio moral? É aquela dor na consciência que te dá de ser vagabundo. Você está entendendo? Puta, que vagabundo que eu tô. Essa dor moral que dá na tua cabeça, você fala assim, puta, eu não estou fazendo nada, eu não estou sendo produtivo. E isso é uma consciência que o capitalismo industrial colocou na sua cabeça. Isso é bom? Isso é ruim? Não importa para mim, né, como professor, tá? A sua avaliação sobre isso, ok? O que importa é que eu tô apresentando um fato, né? A Revolução Industrial ela mudou a relação das pessoas com o trabalho. Agora eu vou ver a pergunta da pessoa, tá? Acho que a pessoa está a fim de perguntar. Tô ligado, professor. Parará, bom dia. Alguém ia perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Antes que eu continue. Eu pensei que alguém tinha escrito alguma pergunta. Tá tranquilo? Posso continuar? Enfim, então... Professor, desculpa. Pode perguntar. Desculpa. A frase do trabalho dignifica o homem, tipo, a frase famosa, é dessa época, tipo, porque eu lembro que é de acho que de um filósofo, ou de um sociólogo essa frase. É desse contexto, né? Outra frase desse contexto é time it's money, né? Já ouviram? Time it's money. Tempo é dinheiro, tá? É outra frase desse contexto, tá? É da Revolução Industrial? Não necessariamente, mas é desse contexto, tá? E, na verdade, é o seguinte, tem essa nova concepção em relação ao trabalho, ela foi difundida pelo mundo pela Revolução Industrial, tá bom? Mas ela tem a sua raiz histórica no calvinismo, né, que é uma linhagem do protestantismo, tá? Antes de chegar à Revolução Industrial, veio a Reforma Protestante, lá no século XVI, e uma das correntes do protestantismo foi o calvinismo, né? E o calvinismo, ele tem também essa ideia, né, de que através do trabalho o homem se dignifica diante de Deus, né? Através do aperfeiçoamento, o homem se mostra digno da salvação, certo? Então tem essa percepção protestante também em relação ao trabalho, né? E como a Inglaterra era um país protestante, né, em grande parte protestante, né? E os protestantes calvinistas lá da Inglaterra, que eram os puritanos, eles se envolveram muito com as transformações da Revolução Industrial, acabou que, né, o protestantismo influenciou a Revolução Industrial, que por sua vez influenciou o mundo inteiro, né? Então, é como se o mundo inteiro, indiretamente, tivesse sido influenciado pelo protestantismo. Então, por exemplo, eu não sou protestante, muitos de vocês não são, né? Ou seja, não são evangélicos, né? Aqui no Brasil a gente fala evangélico. Por exemplo, a população do Japão não é protestante, não é calvinista, não é evangélica, tá? Mas mesmo assim está todo mundo inserido nessa lógica hoje em dia no mundo. Por quê? Porque a Revolução Industrial ela atingiu o mundo inteiro. Independentemente da sua religião, o mundo inteiro foi atingido pelos efeitos da Revolução Industrial. Tá entendendo? Deixa eu ver aí, tem alguém comentando. Tá. Ô, gurizada, deixa eu falar uma coisa, antes de eu continuar. Deu uma situação meio chata aí, né? Relacionada a chat, né? Não tem problema vocês comentarem, tá? E nem botarem risada, não tem problema. Mas, assim, tomem cuidado com o que vocês estão escrevendo no chat, tá? Porque pode ofender alguém, né? Eu não me ofendo com brincadeira, né? Alguém me achou parecido com vendedor de carro, né? Espero que seja carro novo, né? Carro zero. Mas, assim, não me ofendo com brincadeira. Mas, né, tomem cuidado, tá? Às vezes algum comentário pode ofender alguém. E aliás, falando em comentário que ofende, na última videoaula, já ia esquecendo disso, meu Deus. Na última videoaula, eu usei um termo muito infeliz sobre os católicos, certo? E eu sei que ofendeu uma pessoa, pelo menos uma pessoa, tá? Eu peço desculpas por ter usado esse termo ofensivo aos católicos. Eu tinha um objetivo didático, tá?
usando esse termo ofensivo. Não era a intenção não era ofender e nem era fazer só uma gracinha, né? Eu fiz uma gracinha, fiz, mas a intenção não era só fazer uma gracinha. A intenção era situar vocês num contexto de intolerância religiosa, tá? Mas, assim, foi uma estratégia errada, então eu peço desculpas pelo termo infeliz que eu usei sobre os católicos na última videoaula, ok? Deixa eu ver... Tem um professor, provavelmente tem professor com aula marcada, tá? Beleza, tá? Mas isso aí é papo entre vocês. Então, vamos continuar, tá? Então, resumidamente, então, a Revolução Industrial, ela mudou a relação das pessoas com o trabalho. Vamos seguir. Ajuda aí. Isso. Bom, a Inglaterra, como vocês bem sabem, é o berço da Revolução Industrial, tá? E por que a Inglaterra é o berço da Revolução Industrial? Porque a Inglaterra, gente, ela reunia condições que nenhum outro lugar do mundo reunia para lidar, para chegar, melhor dizendo, à Revolução Industrial. Então, tem várias coisas que deveriam ser mencionadas, né? E, na verdade, eu, até no resumo, na videoaula, eu elenquei 10 coisas, tá? E acabei não elencando tudo, tá? Que é importante para a gente entender por que a Inglaterra foi o país pioneiro da Revolução Industrial, tá? Então, vamos começar pelo básico, tá? Sabe qual que é o básico de ter acontecido a Revolução Industrial na Inglaterra? É que a Inglaterra ela tem muitas riquezas minerais, tá? É um país que tem muitas riquezas minerais, sobretudo ferro em grande quantidade, grandes jazidas de ferro e grandes jazidas de carvão. E carvão e ferro foram os dois ingredientes fundamentais da Revolução Industrial. Isso por quê? Porque a gente sabe que a Revolução Industrial tem a ver com o quê? Com a criação de máquinas que vão aumentar a capacidade produtiva das indústrias, né? Das fábricas e das futuras indústrias, ok? Então, esse é um motivo importante, né? Grandes jazidas de ferro e carvão. A Inglaterra está cheia disso. Até hoje é assim, ok? Outro aspecto importante da Inglaterra. A Inglaterra, como vocês estão vendo aí, é uma ilha. Ou melhor dizendo, ela é parte de uma ilha, né? Que é a grande ilha da Grã-Bretanha, né? Enfim, mas a Inglaterra é parte de uma ilha. E a grande vantagem da Inglaterra, sendo uma ilha, é que, primeiro, ela tem um território pequeno, né? Se vocês forem olhar o mapa, né? Eu acho que o lugar mais longe do mar aí na Inglaterra ainda está mais perto do mar do que Curitiba, por exemplo, tá? Só para dar uma ideia para vocês. Então, quer dizer, eles vivem muito próximo do mar, ok? E além disso, existem muitos rios na Inglaterra, o que facilitava a importação e a exportação de mercadorias mesmo para o interior da Inglaterra. Então, além da Inglaterra estar cercada de mar por todos os lados, ela tem muitos rios que conectam o interior ao litoral. E aí isso favorecia dois caminhos, o caminho da exportação e o caminho da importação, certo? Nunca houve grandes dificuldades para se transportar mercadorias mesmo para o interior da Inglaterra, ok? Então, esse é um outro fator importante, tá? Existe um outro fator político, tá? Que foi, primeiro, as revoluções inglesas do século XVII, que tiveram como consequência fundamental a burguesia assumiu o controle político da Inglaterra. Então, a partir do final da Revolução Gloriosa, que é o desfecho das revoluções do século XVII, tá? 1688, 1689, a partir dali, né? E aí você tem o Bill of Rights, né? Tudo aquilo ali, né? Os atos de tolerância, né? E, enfim, você tem a burguesia, através do parlamento, comandando a Inglaterra. Tá? Vale dizer, vale lembrar, né? A Inglaterra é aquele país onde o rei reina, mas não governa. Por quê? Porque quem tem o poder de fato na Inglaterra é o parlamento, né? Que é um conjunto, e principalmente dentro do parlamento, a Câmara dos Comuns, né? E a Câmara dos Comuns, que é um conjunto de parlamentares eleitos por toda a nação inglesa, né? E entre esses parlamentares eleitos, entre eles vai ser eleito para ser o primeiro-ministro, que é realmente quem vai governar a Inglaterra, ok? E todos eles são representantes da burguesia, pelo menos no século XVIII. Hoje em dia é diferente, tá? Mas no século XVIII, todos esses caras são representantes da burguesia, ok? Então,
o Estado inglês começa a direcionar as coisas em favor da burguesia, tá? Isso é uma outra coisa importante, tá? Por quê? Porque vai ser a burguesia quem vai conduzir a Revolução Industrial também, ok? Bom, o que mais que a gente pode lembrar? O que mais que a gente pode lembrar? Gente, a Inglaterra, ela tem uma longa trajetória no que diz respeito ao envolvimento com o setor têxtil da economia, tá? Para quem não sabe, tá? Ou não lembra, tudo que diz respeito a tecido é têxtil, tá? E a Inglaterra ela tem uma longa tradição. Eu vou tentar contar rapidamente essa historinha para vocês, tá? É simples. Ocorre o seguinte: tinha uma região na Europa chamada Flandres, tá? Também conhecido como Benelux atualmente. Tá? A região da Flandres corresponde ao que é hoje a Bélgica, Holanda e Luxemburgo, aquela região ali, certo? E acontece que, tradicionalmente, a Inglaterra ela vendia lã para essa região e essa região transformava a lã em tecidos e distribuía por toda a Europa. E aí, o que aconteceu? A Inglaterra perdeu a Guerra dos 100 Anos. Né? Vocês lembram disso? A Inglaterra perdeu, os reis da Inglaterra tinham feudos na França, foram expulsos de lá. E com isso, a Inglaterra perdeu o acesso das exportações de lã à região da Flandres. E aí, quer dizer, os criadores de ovelha, né, da onde vem a lã, ficaram assim, pô, como é que a gente vai sair dessa enrascada? Para quem a gente vai vender a nossa lã? Foi aí que a monarquia inglesa resolveu a parada, né? Ainda da época do mercantilismo, através do mercantilismo, eles vão começar a estimular a formação de manufaturas lá na Inglaterra para a transformação da lã em tecidos para serem comercializados. Então, a Inglaterra ela vai se tornar uma concorrente dos Países Baixos, né, da região da Flandres, que correspondem basicamente ao que é hoje os Países Baixos, né, mais Bélgica e Luxemburgo, tá? Então, a Inglaterra vai se tornar um concorrente da região da Flandres no que diz respeito à produção têxtil, tá? Então, isso aconteceu, ok? Então, eles começaram a transformar lá a própria lã das ovelhinhas lá da Inglaterra em tecidos para serem exportados, tá? E isso aconteceu, gente, eu estou falando disso, eu estou falando século XV, século XVI, século XVII, até o início do século XVIII, isso está acontecendo. Então, são 300 anos de envolvimento dos ingleses com o setor têxtil da economia. E aí, o que aconteceu no século XVIII? O que aconteceu no século XVIII foi que a lã, né, cedeu lugar para o algodão, tá? E aí tem um componente aí, né, que é importante dizer. A lã, ela foi, só que não foi de uma hora para outra, ela foi sendo substituída pelo algodão. Por quê? Porque o algodão era um tecido mais leve, né? Era um tecido considerado mais maleável, né? Enfim, então, aos poucos, a lã foi sendo substituída pelo algodão, com um componente importante. O algodão não era produzido na Inglaterra por questões climáticas, né? A Inglaterra é muito fria, então o algodão não era produzido na Inglaterra. Onde o algodão era produzido? Em lugares de clima mais quente. Por exemplo, sul dos Estados Unidos, né? Algumas regiões da América Central, o Maranhão, né? No Brasil, a Índia, né? Então, o que começou a acontecer? A Inglaterra, no século XVIII, ela vai começar a comprar algodão dessas regiões, importar esse algodão para a Inglaterra e vai começar a transformar o algodão em linhas, tecidos e roupas para serem comercializados, ok? Então, isso começou a acontecer já antes da Revolução Industrial, só que isso acabou promovendo a Revolução Industrial, né? Porque o que aconteceu? O que aconteceu foi que na Inglaterra começou a haver um acúmulo de capitais, tá? E por conta da consciência calvinista desses caras, esses caras, ao invés de gastarem o dinheiro que eles ganhavam com lucro, eles começavam a reinvestir esse dinheiro para produzir mais e vender mais, certo? Que é essa consciência protestante calvinista dos puritanos ingleses, né? Não,
trabalho, 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 sempre trabalho, né? Sempre trabalho, né? Eles não, né? E aí tinha aquela coisa, os caras não bebiam, não fumavam, né? Dormiam cedo, acordavam cedo, né? Trabalhavam um dia inteiro, né? E é dentro dessa lógica, time it's money, time it's money. E aí, gente, vem um conceito que é importante que vocês entendam agora no ensino médio, que é o seguinte: existe uma diferença brutal entre dinheiro e capital, tá? Sabe por quê? Porque dinheiro é uma coisa que a gente gasta. Já ouviram a expressão, né? Dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro na mão é vendaval mesmo, você gasta, né? Qual é a diferença de dinheiro para capital? É que capital é investimento, tá? Você não vai gastar o dinheiro, você vai transformar o dinheiro em investimento. Quando você faz isso, você está capitalizando. Por quê? Porque você vai produzir mais, vai gerar mais lucro, e daquele lucro que você vai gerar mais, você vai reinvestir para gerar mais lucro ainda. Então, é um ciclo infinito de lucro e reinvestimento. Isso é capital, certo? E a Inglaterra, ela se tornou um lugar em que o capital ele cresceu de maneira avassaladora, ok? Então, esse é um fato também importante relacionado, assim, que eu posso colocar como um fator importante da Revolução Industrial, né? Essa consciência que eu disse a vocês no início da aula, essa consciência que é de raiz calvinista, ela está na base da Revolução Industrial, certo? Cara, eu fico imaginando, né, esses puritanos ingleses, né, como é que esses caras, a cabeça desses caras, né, serem, né, totalmente contra os prazeres mundanos, eles pregavam contra os prazeres mundanos. Qualquer tipo de prazer era considerado pecaminoso para esses caras. Não, prazer não, trabalho. Dentro dessa lógica, o trabalho dignifica um homem, né? Tempo é dinheiro, né? Não perca tempo com frivolidades, né? Esse discurso era muito forte. Então, isso foi impulsionando a Revolução Industrial, ok? Gente, eu posso estar esquecendo de alguma coisa, tá? Porque é muita coisa relacionada à Revolução Industrial, ok? Mas, assim, vamos chegar onde interessa, tá? Que são as máquinas. Sim, né? O que acontece? A partir do século XVIII, começam a aparecer as invenções. Deixa eu ver se eu... tá. Começam a aparecer as invenções, tá? Mas antes de eu falar das invenções, eu lembrei disso aqui, ó. Por isso que eu ponho slide, ó, não estava usando slide até agora, mas é interessante colocar aqui para vocês. A Inglaterra, ela cumpriu esse ciclo que vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo aí artesanato, manufatura, indústria. Então, o que acontece? Lá no final da Idade Média, o que prevalecia na produção têxtil era o artesanato, era o trabalho artesanal, tá? E tem uma coisa muito interessante de se falar sobre o trabalho artesanal. Sabe o que é? No trabalho artesanal, né, assim, típico da época medieval, ok? Você tem três tipos de pessoas envolvidas na produção artesanal, tá? Quem são essas três pessoas? Tem um aprendiz, tá? Que é um cara que trabalha de graça, mas também come e mora na casa do seu chefe, tá? Mas ele é um aprendiz, ele está aprendendo a profissão. Tem um oficial artesão, tá? Que é a maioria, e tem um mestre artesão. O que acontece é que esse mestre artesão, ele é dono de uma oficina, e essa oficina é a casa dele, ok? E ele emprega os oficiais artesãos, que vão até a casa dele para trabalhar, na oficina dele, tá? Só que esse artesão que vai trabalhar na oficina, ele leva uma malinha, né, uma espécie de uma caixinha, pode ser? Ele leva a sua caixinha de ferramenta para trabalhar na casa desse mestre artesão, certo? Então, o trabalhador, isso que eu quero dizer para vocês, o trabalhador, ele é dono dos meios de produção no artesanato, ou seja, ele é dono daquilo que ele usa para produzir, tá? Até mesmo a matéria-prima que ele usa para produzir, ele leva para a casa do mestre artesão. A única coisa que o artesão não controla é a venda da mercadoria, né? Porque daí ele entrega a mercadoria pronta para o patrão, para o mestre artesão paga ele. Ó, toma aqui o teu dinheiro, tchau, ok? Então, esse é o artesanato. Então, no artesanato, o trabalhador, que é o oficial artesão, ele é dono daquilo que ele usa para produzir,
certo? Ele tem um controle do que ele usa para produzir, ok? E aí, gente, quando salta do artesanato para a manufatura, a coisa já muda de figura, tá? Sabe por quê? Porque na manufatura, o empregador, ele é dono do local do trabalho, ele é dono das ferramentas, né? O local do trabalho já não é mais a casa dele, é uma oficina separada da casa dele, ou seja, há uma separação entre o lugar de residência e o local de trabalho, né? E, enfim, né, a única relação que o sujeito, que o trabalhador tem é o seguinte, ele executa o trabalho, recebe o salário e vai para casa. Ok? Então, começa a haver essa separação. Tá? E na indústria, mais ainda, né? É mais separada ainda, né? Essa separação. Então, essa que é a diferença. Né? O trabalhador industrial, ele é um cara, se usa essa expressão, ele é um cara alienado em relação ao que o trabalho dele produz, certo? Ele, por exemplo, dá um outro exemplo interessante. A indústria, ela organiza a chamada linha de produção, em que cada trabalhador executa uma tarefa específica, certo? Só que, assim, esse trabalhador sozinho, ele não faz a mercadoria, ele faz uma parte da mercadoria, ele não tem o controle sobre o que é produzido. Só quem controla a produção é o patrão, é o empreendedor capitalista, tá certo? Então, foi essa transformação histórica que a Revolução Industrial também fez sobre o trabalho e a produção, né? No começo, no artesanato, o trabalho era controlado por quem produzia, pelo próprio trabalhador. Tinha um grande controle. Um empregado, um oficial artesão, ele poderia estar trabalhando numa oficina aqui hoje, né? E amanhã ele podia estar trabalhando em outra oficina, se ele não se desse bem com o primeiro. No sistema manufatureiro e principalmente no sistema industrial, o trabalhador ele fica muito dependente em relação ao seu empregador, certo? Ele não consegue emprego tão fácil como ele conseguia na época do artesanato, tá? Gente, vocês estão acompanhando a ideia aí? Eu estou falando muito difícil, só para saber se vocês estão acordados ainda, e de repente dá sono, né, minha vozinha? Tô aqui, professor. Não, só vai, deixa nós animados, professor. Pô, estou me sentindo, né? Enfim, vamos lá. Tudo nos conformes, professor. Beleza, então vamos seguir adiante aí, tá? Então, a Inglaterra não é... Gente, só uma coisa importante, não é todo o país do mundo que vai realizar esse ciclo que vocês estão vendo aí, do artesanato ao industrial. Tem país que vai pular etapas, mas a Inglaterra realizou todo esse ciclo, tá bom? E também teve na Inglaterra, porque eu não encontrei um esquema na internet, né, que mostrasse isso, também teve na Inglaterra ali, ó, entre o artesanato e a manufatura, tá? Também teve na Inglaterra esse negócio aí, o tal do putting out system, tá? Que é o trabalho doméstico, tá? Que é o seguinte, isso depois do modelo artesanal, depois do final da Idade Média, teve o putting out system, né? O que era o putting out system? Você tinha, por exemplo, pequenos proprietários de terra na Inglaterra ou pequenos camponeses que trabalhavam lá com a agricultura, com a pecuária, sei lá o quê, tá? E no final do dia, quando ia escurecendo, não podia, né? Na agricultura depende, né? Da luz solar para, né? Para realizar o trabalho. A pessoa ia para dentro de casa, ia para sua segunda jornada de trabalho, que era o quê? Produzir linhas e tecidos, certo? Só que como funcionava? Esse trabalhador, vocês estão vendo aí que a mulher está usando ali uma fiadeira, né? Ela está sentada ali trabalhando usando uma fiadeira. Nesse sistema, a ferramenta ela é da mulher, porém a matéria-prima não. A matéria-prima é dada por um comerciante para ela produz o tecido e depois ela devolve o tecido pronto para o comerciante vender e recebe um pagamento por isso, tá? O nome desse sistema é putting out system, né? Que é o sistema de trabalho doméstico. Traduzindo para o português, a tradução grosseira seria sistema de botar para fora, né? Mas não faz sentido isso para a gente. Então, a gente pode traduzir como sistema de trabalho doméstico, tá? Então, esse sistema de trabalho doméstico, ele ficou ali no meio do caminho entre o artesanato e a manufatura, tá? Então, assim, foi um processo histórico no qual o empregador vai tirar a autonomia do empregado, ok? Nesse sentido. Então, ele vai chegar e vai falar, não, agora, né, no final do processo, agora tem um lugar que chama fábrica, você vai lá trabalhar e você vai receber o seu salário por hora trabalhada,
ok? E, gente, é muito interessante. Uma das, como é que se fala? Uma das curiosidades sobre a Revolução Industrial é que a Revolução Industrial ela trouxe a preocupação com a precisão da medição do tempo. Antigamente, as pessoas não davam muita bola para que hora era exatamente. Tá? Putz, já está acabando a aula. Antigamente, as pessoas não davam bola para que horas era exatamente. Que horas são? Deve ser ali por... olhando o sol assim, 8 horas, 8h30, não tem problema, não sabe? Igual a gente aqui, a gente começou a aula 8 horas, quer dizer, tentei, né? Começar a aula 8 horas em ponto, né? E eu vou acabar 8h45 em ponto essa aula. Essa preocupação com a exatidão do tempo, ela começou a acontecer a partir da Revolução Industrial. Por quê? Porque os empregadores, eles tinham a preocupação, né, de não serem passados para trás. Então, eles colocavam um relógio, né, lá dentro da oficina e falam, agora está na hora de começar, agora está na hora de acabar. Né? E dizem, né, que os empregadores, antes da hora do trabalho começar, eles atrasavam o relógio, ou melhor dizendo, desculpe, eles adiantavam o relógio, antes do trabalho começar, eles adiantavam o relógio, né? E quando a hora de trabalho estava para acabar, eles atrasavam o relógio para tirar mais ainda da pessoa, entendeu? Então, eles mexiam com o tempo, eles manipulavam o tempo para tirar mais trabalho da pessoa, né? Dentro dessa lógica, tempo é dinheiro. Mas o que está envolvido nisso aí? Produzir mais para vender mais, lucrar mais, usar esse lucro para reinvestir, produzir mais ainda, certo? Nesse ciclo infinito e louco do sistema capitalista, ok? E agora eu vou encerrar de verdade, tá bom, gente? Deixa eu ver. Beleza, vocês estão aí, né? Eu tava vendo as mensagens. Gente, eu vou encerrando aqui agora, tá? Sexta-feira... Pode falar. Posso tirar uma dúvida, se der tempo? Claro, claro. Nas exercícios fala sobre ideário ilustrado, numa questão. O que é isso? Você está falando de qual exercício? Página... O exercício 5, página 5, atividade de Revolução Industrial. Do AVA? É do AVA? É. Tá. Você, por acaso, é o... Qual é o seu nome? Luiz Henrique? Luiz Henrique, eu estou vendo aqui, sim. Luiz Henrique. Luiz Henrique, eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar e vou te escrever, e se o pessoal também tiver dúvida, na sexta-feira eu falo sobre esse exercício, tá? Só para não tomar tempo da outra aula, mas eu vou fazer isso, tá? Acabando aqui, eu vou dar uma olhada. É o exercício 5 que eu mandei no AVA, né? Sim. Tá? É porque eu já tenho o teu contato, tá? Daí eu já te mando direto, beleza? Pode ser assim? Ok, obrigado. Valeu. Gente, então vamos encerrando. É só porque, para não tomar aula do outro professor, o tempo do outro professor, né? Afinal de contas, tempo é dinheiro, ok? Gente, olha como é interessante, né? Olha como a lógica da Revolução Industrial ela está inserida no nosso trabalho, né? Na maneira como a gente organiza as coisas. É bem interessante. E a escola que a gente conhece, esse modelo de escola que a gente está, ele vem também da Revolução Industrial. A escola foi inventada depois da Revolução Industrial, sob a influência da Revolução Industrial. Mas, tá? Para não perder mais tempo, eu vou dar tchau. E, Luiz Henrique, pode confiar que eu vou colocar meu comentário lá, tá bom? Um abraço e até mais. Adeus. Adeus. Tchau.